E aí, Léo, A paz do Senhor, meu irmão. tudo bom? Tudo bem, o senhor? Também, Olha, também. é um prazer, rapaz, tê-lo por aqui, Alegria minha, Léo. hein? Alegria toda minha. Hoje, essa semana eu estava lembrando, já são quase 12 anos de amizade, É. e um dia desse a Paula falou assim para mim, Léo, de todos os amigos que passaram na sua vida, o Júnior foi o único que ficou. Ô, Léo, tem você Então, como meu filho, cara. Tenho uma consideração muito grande por você. Como meu então é uma menino. honra enorme. Eu lembro aqui da primeira vez que fui pregar na tua igreja, tu nem me conhecia, e após o culto, tu falou assim, pregador, qual que é o seu nome? Onde você mora? Eu moro ali. Você falou, não, você vai fazer o que agora? Eu falei, não, vou para casa dormir. Não, você não vai dormir, não. Nós vamos ali num casamento. O homem nem me Verdade. conhecia, me jogou dentro do carro e disse, vamos ali festejar um casamento. E fomos nesse casamento, e isso já faz quase 12 anos. Que bom, né, Léo? Júnior, Sim. e como que está aí a tua casa missionária? Como que está aí a tua cidade, em Viana do Castelo? Então, Léo, aqui está muito tenso, né, em relação ao Covid. Né, o comércio, as ruas estão paradas, né? Os comércios não essenciais, conforme o governo pediu, né, estão fechados. As indústrias ainda estão abertas, né? As escolas fecharam essa semana, ontem, para ser mais preciso, né? E o número de casos, infelizmente, vem aumentando, não está diminuindo. Eu acredito que vai diminuir por esses próximos dias. E estamos aí, cara, infelizmente, em casa, né? Sem poder sair, mas vamos passar por essa, não é? Pois, eu dou glória a Deus, ô Júnior, pelos pregadores que Deus tem levantado nesses últimos tempos, até porque aquele teólogo moderno, o pregador puritano, o Henry Sim, Smith, ele disse que os pregadores é como um leão que despedaça as serpentes. O pregador ele é como um forte leão que lança para fora os bodes, né? Lança para fora os problemas. Ele disse que nunca deve faltar um pregador numa igreja, porque um pregador ele traz saúde mental para a igreja, para os irmãos. E uma igreja com a saúde mental é muito importante nesse tempo presente que estamos vivendo. é verdade, Léo, é verdade. Em tempos diferentes, né? Completamente Verdade. diferente. Eu confesso para você que eu não esperava ver isso na minha geração, né? Pois. Eu esperava acontecer algo assim antes da volta de Jesus, mas não na minha geração, né? Então as coisas estão muito, muito à frente daquilo que esse mero mortal aqui um dia pensou, né? Realmente. Realmente eu também nunca imaginei mesmo que uma situação dessa poderia alcançar a minha geração, né? Mas, enfim, nós temos que dar glória a Deus porque se levanta isso, levanta os terremotos, os problemas, é É, sinal da profecia, com sinal que certeza, com o mestre certeza. vem. Júnior, e quais os perigos da tecnologia para a nossa geração? Deixa Deus te usar. Amém. Só parafraseando aqui, vamos ler. Quem tem a Bíblia fácil aí, pega Daniel 12:4, né? Só para a gente dar uma. Esse texto é bem conhecido, todo mundo conhece, principalmente quando se fala de futuro. O livro de Daniel é uma maravilha, né? O versículo 4 do capítulo 12 fala assim: ó, tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro. Até o tempo do fim, muitos esquadrinharão, e o saber se multiplicará. O saber aqui é que é a palavra-chave da questão, né? Porque em algumas outras versões está ciência. E, Ciência. e a ciência ela é responsável pelo avanço não só mental, mas como tecnológico, né? Quando se fala os perigos da tecnologia, Léo, a gente tem que entender algo interessante aqui. O que significa a palavra tecnologia, né? A palavra técnico vem do grego, que a primeira metade significa arte ou ofício e logia, estudo. Então, a pessoa que ela tem um ofício e sabe fazer uma arte, ele é um técnico, né? Então, parafraseando aqui com a modernidade, com os dias de hoje. E, e a ciência, ela nos provê isso, né? Quando a Bíblia fala que a ciência se multiplicará no decorrer dos anos, né, principalmente perto da era do fim, a grande questão que se levanta é por que
nessa existência, né, de 6.000 anos, quase 6.000 anos, né, que nós estamos na Terra, que Deus nos fez, porque somente agora a internet veio ter um peso tão grande na humanidade, né? Essa é uma boa pergunta para a gente analisar. E realmente. só lembrando aqui rapidinho, que eu não posso deixar passar batido, o livro de Daniel, ele é dividido aí em duas partes, né? Do capítulo 1 ao 6, ele tem 6 histórias, e do capítulo 7 até o 12, ele tem 4 visões. A quarta visão, ela é bem especificada do capítulo 10 ao 12, aonde o 11, no 10, dá uma entrada, o 11 é a visão propriamente dita, e o 12 é o prólogo, é o final, né, da questão. Então, quando Deus nos fala que tem certas coisas que a gente ia chegar um tempo em que a gente ia andar de um lado para o outro e ficar ansioso para entender o que estaria acontecendo, eu vejo esses dias chegando por aí. Eu acredito que ainda não está nesses dias, porque apesar da ciência e da tecnologia estar muito mais avançada do que a grande maioria imagina, né, eu ainda acho que não chegou nesse tempo. Eu acredito que vai chegar sim. Mas só para a gente entender no contexto onde nós estamos inseridos, né? Porque se tem mal, se tem bem, né? Deus nos escolheu para estarmos aqui nesse momento, nesse dia e nesse contexto, né? Nessa história, né, que vai ser cravada nos livros e na memória de muita gente, nós fomos os escolhidos para passar por isso. E isso tem um peso, né? Então, a consequência disso é que nos meios de trabalho sempre teve um valor pelas informações, né? Informação sempre foi dinheiro. E agora, muito mais ainda. Então, os meios de informações estão cada vez mais rápidos através da tecnologia. A internet está aí, o 5G chegou, está aí, né? Então, isso tudo vai acelerar bastante o processo para que se cumpra, né? Se cumpra o quê? Né? Quem é um bom entendedor vai entender. Se cumpra o quê? Eu nem vou entrar em assunto das profecias que entra no livro de Daniel e nos outros livros, né? Porque o nosso tempo hoje não nos permite, mas será um motivo para um outro assunto. Mas a tecnologia hoje, ela fomenta um nível de informação tão grande, nunca visto na história antes, né? Então, quando a gente olha para esse avassalador mundo informático, não podemos negar que existe os prós e os contras. Há aqueles que afirmam com toda veemência que a tecnologia não provém de Deus, que a tecnologia provém do diabo, né? Eu acredito que essas pessoas esqueceram do capítulo 1 de João, onde lá João diz que todas as coisas foram feitas por eles. E quando ele fala todas, ele não está separando as ruins e nem as indiferentes. Ou seja, né, tanto as boas, as ruins ou as indiferentes. Todas foram feitas através dele, que é Cristo, que é o nosso Jesus querido. Então, Léo, eu acredito que com a onisciência, a onipresença do nosso Deus, seria apequenar muito o nosso Deus em pensar que ele não saberia o que a humanidade vai passar desde a sua criação até encontrar com ele na glória. E nesse contexto, que já está fazendo aí quase 6.000 anos, né, existe um processo onde nós não podemos perder o fio da meada. O que é isso? O crente, o cristão, hoje, ele não pode deixar de ser atualizado. Atualizado como? Não pela internet, não pela tecnologia. Olha, e eu quero deixar bem claro o seguinte, a internet é interessante, a tecnologia é muito importante, se não fosse ela, a gente não estaria aqui, não é verdade? Verdade. Mas quando que a tecnologia passa a ser maléfica para o cristão ou para o ser humano, né? Eu vou te dizer uma coisa. Se você for olhar o comportamento humano, se você for estudar um pouquinho só sobre comportamento, você vai entender que teve as gerações, teve a geração que veio pós-Segunda Guerra, que foi uma geração responsável para criar operário, o modelo de sistema brasileiro educacional, ele é feito para que o aluno seja moldado de uma certa forma para que o mercado absorva
esse ser humano. Então, com o passar do tempo, as gerações foram mudando através das informações. E essas informações, elas têm um peso muito grande na nossa sociedade hoje. Por quê? Eu quero te deixar, eu não sei se você está muito rápido, né? Mas, Não, pode ficar tranquilo, pode deixar então Deus te tá. usar. O que eu quero deixar bem claro é o seguinte, aonde que deixa ruim, aonde é maléfico? Quando o ser humano deixa de usar aquilo que Deus deu para ele. E o que o ser humano tem de mais valioso que Deus deu para ele? Não é? É o nosso cérebro. A gente Verdade. não pode deixar, de maneira alguma, deixar a tecnologia fazer com que a nossa capacidade mental fique preguiçosa. Por exemplo, eu sou de uma geração passada da sua, né? Eu sou uns 2 anos mais velho que você, e na minha geração a gente obtinha informação era através da leitura mesmo. Então se lia muito, 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 muito. Hoje está muito fácil. Hoje a pessoa entra com um determinado assunto, digita no computador, na internet, no Google, e ele vai te dar N informações sobre aquele assunto, né? Isso, de certo ponto, é até bom, mas o que passa a ser ruim no ponto de vista cristão é que o cristão que ele não busca a informação na fonte, que ele não bebe da água viva que está ali, que é Cristo, que ele não consegue ter um pensamento, um raciocínio lógico. Ele vai estar sempre se deixando levar por opiniões de terceiro. Quando você vai na internet e pega um sermão, quando você vai na internet e pega alguma mensagem e replica aquilo ali, você não, as pessoas que fazem isso não sabem qual foi o propósito daquela mensagem, qual foi o propósito, não sabe a vida que aquela pessoa escreveu ou até tinha antes de fazer aquilo. Então, quando a pessoa deixa de buscar na Bíblia ou deixa de ler, que é o melhor exercício que existe para o cérebro, não é ver YouTube, não é entrar no Google, não. É a leitura. Quando o ser humano deixa de ler, ele deixa, então, a tecnologia tomar conta dele. E aí é onde mora o perigo, Léo. Aí é onde surge uma geração que é muito perigosa, uma geração que está muito supérflua, deixando muito aquém. Eu conheço pregadores que, se tirar a internet deles, eles não pregam, porque não tem a capacidade de ler, não tem a capacidade de pesquisar os clássicos, não tem como, não sabe aonde buscar, como foi a vida daquelas pessoas que traçaram o caminho para que ele pudesse estar firme na presença do Senhor hoje. Então, tem muita gente hoje que está trocando os clássicos, a Bíblia, por mensagens já feitas, prontas. E com isso, Léo, só concluindo rapidinho, e com isso, o grande mal desse século é exatamente esse. É onde a tecnologia não vai dar certo, não, é maléfica. É quando o ser humano deixa de raciocinar, deixa de ter um pensamento construído através de informações que ele obteve do próprio céu e do joelho no chão, e passa a ser deixado, levado por informações de terceiro. Na minha opinião, humilde, simples, esse é o grande mal que a tecnologia pode trazer para a igreja. Você pode falar. Hoje em dia, a maioria das pessoas conhecem a Bíblia pelas novelas que eles assistem na Record, né? Léo, inclusive, se você for esmiuçar a palavra técnico, você vai entender que a tecnologia é uma pessoa que é técnica, ela conhece de um certo assunto, né? Então, nós temos hoje cantores técnicos que ele tem uma voz bonita, mas ele não sabe o porquê, de onde sai o ar para aquela voz sair perfeita. Ele não sabe trabalhar o palato mole, o palato duro, e Deus abençoe ele com a voz perfeita, então para ele está tudo certo. Isso é um técnico. Da mesma forma, são os pregadores. O pregador técnico, ele pega a Bíblia, lê a Bíblia, vai na internet, pega uma explicação e vomita ela no púlpito. Não é? Só que Deus é misericordioso. Deus é misericordioso e ainda usa. Ainda usa, né? Então, esse é o técnico. Agora, a pessoa que tem um conhecimento científico é aquela que conhece lá na raiz, desde quando começou, o processo que foi feito. Esse é o processo científico. Assim, falando em processo científico, como se dá o processo científico? Primeiro você observa, não é? Depois você levanta uma tese, depois você
testa essa tese, cria uma lei e assim vai. Esse é o processo, é o método científico. E isso não pode ser deixado de lado por nós cristãos. Nós temos que sempre esmiuçar as escrituras, buscar opiniões de homens que realmente são homens de Deus e fazer com que o nosso pensamento transcenda essa grande massa que está acobertando o verdadeiro povo de Deus. Você pode observar que hoje existe uma geração de crentes supérfluos, uma geração de pessoas que, infelizmente, não sabem o que é batismo com o Espírito Santo. Infelizmente, existe uma leva de pessoas que vai para a igreja no domingo, sai da igreja, vai para a pizza, além da pizza, toma lá suas cervejas, vai muitas vezes, vai para casa bêbado, não é verdade? Então, Pastor Júnior, sim. E essa questão aí sobre o batismo é algo que dói, sabe? Que dói. Porque, eu vou dizer, quase ninguém que eu conheço, quase ninguém que eu conheço, sabe qual o verdadeiro batismo com o Espírito Santo. Então, é muita emoção, né, Léo? Muitas vezes é buscado... quando a Bíblia... Buscado com muita emoção. Quando a Bíblia fala de emoções, quando a Bíblia fala de coração, né? Eu já te disse até um dia que você veio aqui em casa, Deus está querendo nos dizer que o berço, a matriz das nossas emoções é a nossa mente, né? E quando se fala na nossa mente, comparando aqui tecnologicamente, mente e tecnologia, né? Existe uma grande diferença. A inteligência artificial, a famosa AI, está aí, latente, para todo mundo ver, através dos algoritmos, através de um tanto de coisa que você abre o celular, você não acredita que você está vendo aquilo ali. Você pensou e o negócio está ali. Então, o algoritmo está sempre sendo mais inteligente. Para você ter uma noção, Léo, rapidinho, agora em 2029 vai aparecer, o homem já está criando um projeto para 2029 ter um computador que vai ser tão inteligente quanto o homem, quanto um cérebro humano. E em 2048 vai ter um outro computador, que esse único computador vai ser mais inteligente que toda a humanidade. Até aí tudo bem, isso não me assusta. Computador é inteligente? Tudo ok, mas nós temos algo que máquina não tem, Léo. E é isso que o povo não pode esquecer. A nossa consciência, a nossa mente, a nossa capacidade de raciocínio, a nossa mente consciente e a nossa mente subconsciente, que o homem não conhece muita coisa ainda, são presentes que veio diretamente das mãos e do conto do nosso Senhor. Foi Ele que deu, foi Ele que nos presenteou com essa dádiva de que é a nossa capacidade de raciocínio, a nossa consciência. Então, a maneira que o cristão deixa de praticar o raciocínio e deixa de usar a sua consciência e passa a usar a tecnologia para ficar cada vez mais fácil para ele as coisas, eu acredito, Léo, que nesse ponto a tecnologia passa de ser de boa para ser um instrumento na mão de Satanás para enganar a muitos. Eu acredito assim, Léo. Verdade. Isso é uma vernência atual, né, Varão? Isso é o que mais acontece. Eu era jovem lá em Aparecida e muitas vezes meus colegas me instigavam a jogar um futebol. Eu não sou contra quem joga futebol, até porque eu dou aulas dentro do campo, né? Modéstia à parte, né, Léo? E muitas vezes eu falava para eles, cara, hoje eu não posso porque eu tenho que estudar a palavra, eu tenho que estudar a Bíblia, tem que orar. E eles falavam assim, rapaz, que orar o quê, varão? Vai lá no Google e coloca lá, por exemplo, santidade, escreve lá e você terá o sermão preparado. Aí, varão, eu tenho que orar primeiro. Ele, que orar o quê? Coloca uma música romântica, sua alma vai ficar emocionada e você vai falar coisas. Léo, rapidinho. Rapidinho aqui. Deixa Deus usar. O tempo parece estar acabando, né? Não, tem tempo ainda, deixa Deus te usar. Deixa eu te falar aqui rapidinho. Pra você ter uma noção, a gente vai estudar história, né? E comparar a história com os feitos de Deus, né? Nós tivemos a primeira revolução industrial, né? Que foi a passagem do homem da agricultura para a manufatura, onde ele fabricava as coisas no fundo da casa dele. Aí nós tivemos a segunda revolução industrial, que é onde ele deixou de fazer as coisas no fundo da casa dele e passa-se então a ter máquinas para fazer um processo
muito maior do que a manufatura. E teve a terceira revolução industrial, que foi essas máquinas deixando de ser operadas por homens e passando então a ser operadas por informática, né? Ou seja, a automação veio aí na terceira revolução industrial. Só que tem um detalhe aí, Léo, da manufatura para a indústria, quem capinava e estava na roça foi apertar parafuso, não ficou sem trabalho, certo? Deu um jeito ali e não ficou sem trabalho. Quem estava apertando parafuso e veio a automação, estudou um pouquinho, foi daqui, foi dali, e foi mexer com a automação, foi mexer com os robôs, não é verdade? E os outros que não tiveram essa capacidade ficaram ali mesmo na máquina, na fábrica, fazendo um serviço de limpeza, fazendo um serviço de carregar uma coisa ou outra. Só, Léo, que essa tecnologia, essa nova revolução que está chegando agora, que a quarta revolução industrial, que é a revolução tecnicista, digamos assim, que é mais específica através da máquina, ela deixa um problema latente e muito preocupante. Por quê? Para que você não perca o seu tempo, a sua vez no mercado de trabalho, é necessário que você esteja altamente qualificado. E a gente sabe que a massa, o grande problema da massa é esse, não preocupa em qualificar. Exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Por exemplo, daqui mais ou menos 3 anos, não vou longe não, 2 anos, 3 anos. Né? O que vai fazer um motorista de Uber de 55 anos, que não estudou, não fez qualificação nenhuma, para onde ele vai trabalhar, aonde ele vai trabalhar quando ele for substituído pela automação? Por exemplo, os carros independentes, que está chegando aí através de alguns dias, não é verdade? Os motoristas de ônibus, os motoristas de trem, que vão ser todos substituídos por robô. Para onde vai esse povo que não se qualificou a ponto de entrar nesse novo sistema, nessa nova revolução? Então, aí, Léo, aí é onde entra o grande problema da tecnologia. Porque nunca na história houve um desemprego tão grande igual agora, e nunca haverá, porque esse desemprego vai aumentar cada vez mais. Para você ter uma ideia, a minha filha de 7 anos, está hoje no 2º ano, né, primário aqui, quando ela for para o mercado de trabalho, 70% das crianças que têm 7 anos de idade vão participar de empregos que ainda não existem agora, mas que daqui 5, 10, 15 anos vão estar na alta. Ou seja, a evolução dos empregos vai ser gigantesca. Aquele que não aprender, desaprender e reaprender, ele vai ficar de fora. E as pessoas... Léo, e quer você queira ou não, os grandes homens, por exemplo, você vai estudar sobre o Vale do Silício. O Vale do Silício, muitos crentes falam que é a escola de Satanás, a faculdade de Satanás. Não é? Coitado, tem que estudar, moço. Um cara desse dá até vergonha falando trem desse que é crente, né? Mas infelizmente faz parte, né? Mas, Léo, só para você ter uma noção, lá já tem homens, né, como Bill Gates, Elon Musk, que já estão preparando a renda básica universal. O que é isso? Como eles já estão prevendo que vai ter um desemprego em massa, o sistema mundial, que eu não vou entrar em detalhe do governo único, né, que está chegando aí, fica para a próxima. Fica para a próxima. Eles já estão organizando uma renda básica universal, ou seja, a pessoa trabalhando ou não, ela vai ter um salário para receber por mês. Mas aí entra um outro grande problema, porque o que é básico para mim, muitas vezes não é básico para você. Vamos supor, básico para mim, o que eu tenho de básico é minha casa, minha comida, meu conforto, não é verdade? Para outro não, o básico para ele é fazer uma viagem toda semana, o básico para ele é viajar todo ano para outro país, e assim vai, não é? Então, observe que a tecnologia, quando ela é levada ao seu pé da letra, e se o homem não ter essa noção de buscar a sua autocapacidade constantemente estando melhorando, a tecnologia ela é muito maléfica. Muito, 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 muito. Então, diante disso, Léo, nós temos um grande problema, porque as profissões que vão ser substituídas, né, não vai ser só a profissão do carteiro, não vai ser só a profissão do motorista, não. Profissões como advogados, médicos, né, e muitas outras também vão deixar de existir, Léo. Porque você sabia que já existe
né? Eu vou te dar um exemplo aqui, rapidinho. Um exemplo de divórcio, né? Você pega todo o processo de divórcio. Vamos supor que em 10 anos, vamos alargar mais esse leque. Em 50 anos, teve 100 milhões de divórcios no mundo, certo? Eles Certo. pegam, digitaram esses 100 milhões de processos jurídicos e todos eles não são diferentes. Eles se enquadram, sempre vão se enquadrar, um parecido com o outro parecido com o outro. Então, pega esses 10 anos, esses 20 anos, 30, 50 anos de dados e joga tudo num processador e ele vai te dar ali o resultado mais próximo da perfeição. E muitas vezes esse computador ele vai ganhar do juiz, e muito, porque a procedência dele é muito melhor, muito mais lembrável do que a mente humana. Então, isso para te falar na área jurídica. Se for na medicina, então, Léo, nem, ó, pra você ter uma noção, o ano passado, e agora eu vou te falar uma coisa aqui bem interessante, Israel produziu o primeiro coração em impressora 3D. Meu Deus. Isso ano passado. E tem um detalhe, tem um grande detalhe. Isso foi o que apareceu pra gente, que apareceu na televisão. Imagina o que a massa não pode ver. O que, que eles já não fazem, não é? Então, Léo, da mesma forma que a tecnologia pode ser benéfica, ela também pode ser maléfica se eu aceitar que ela me corrompa, que ela me domine. Se eu não querer questionar sempre as coisas, querer entender por quê, para me qualificar com aquilo que eu tenho de mais sagrado, que é a minha consciência, que é a minha razão, que é o Espírito de Deus vivo, latente em mim, isso máquina nenhuma tem. Só que a gente não pode esquecer disso, Léo. Porque o ser humano ele fica muitas vezes pior do que máquina. Eu não sei se você já viu, mas você já viu, você já prestou atenção, tanto que é ruim você falar com uma pessoa e ela está com os dedos do telefone digitando, e você fala e ela nem te olha. Cara, aquilo ali é pior que um robô, porque o robô você pode bater, espancar, não vai ter nada. Entendeu? Agora, um ser humano desse, meu irmão, é complicado. Então, Léo, esse é o grande problema da tecnologia. Esse é o grande problema da tecnologia. Está tendo uns comentários aqui, eu não estou conseguindo ler. Né, Léo? Então, tecnologia e a cristandade é um assunto que vai ao infinito, Léo. Eu lembro muito de quando, em 1989, 90, 91, que nas igrejas, né, que eu já era crente nessa época, eu Nessa ouvia-se época eu estava nascendo ainda. ouvia-se dizer que o famoso sinal da besta chegou, né? O sinal da besta chegou, pá, e o povo vai, aquele temor, os pregadores tudo pegando mensagem de fim, e chegou, e você sabe qual que era o sinal da besta naquela época, Léo? Não. O código de barra. É, o código de barra. Então, o que era novo lá atrás e que hoje pra gente é motivo de graça mesmo, porque é graça, não é? Daqui 10 anos, Léo, nós também vamos estar fazendo isso. O que nos assusta hoje, essa epidemia, esses vírus mutantes que fica sempre... Cara, daqui 10 anos, escuta o que eu vou te falar, às vezes menos, vai ser motivo de alegria, porque nós vamos perceber que não é isso que Deus quer para a gente, não é? Que o que Deus quer para a gente, que escolheu Ele como fortaleza e refúgio, né? É algo muito grande, é algo muito maior, é algo que vai transcender a nossa mente, né? Porque quando eu falo transcender, é porque vai além da sua imaginação. Porque a nossa imaginação, ela vai para a nossa consciência no ápice, lá em cima, né? Por exemplo, eu quero ter dinheiro. O que, que a gente pensa? Eu penso em milhões, mas a gente não tem noção do que é milhões, porque nós não vivemos isso diariamente. Então, quando a nossa mente, quando Deus quer que nós transcendemos o nosso pensamento e Ele vai superabundar o nosso pensamento, é porque se faz justo e bendito aquilo que as Escrituras falam, que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, as belezas que existem lá. Deus, Ele é hiper capaz de superabundar muito mais daquilo que a gente imagina. E em todas as áreas, não é verdade? Então, Léo, é Verdade. nesse sentido, para a gente não ir para o outro lado, é nesse sentido que eu acredito que o cristão pode perder muito, caminhar a passos largos para o inferno,
deixando a tecnologia falar mais alto do que a sua própria consciência, do que a sua própria racionalidade. Né? Quer Verdade, falar? Júlio. Pode falar, Léo. Se as pessoas soubessem o poder que eles têm aqui, Júlio. Léo, deixa eu só te contar. Então, qual que é a principal função de Satanás? Eu tenho uma mensagem muito interessante para falar sobre isso. A principal função de Satanás nesses últimos milênios, né, é exatamente esconder do homem a capacidade que ele tem na mente. Porque Paulo fala que nós teremos a mente de Deus. Você já imaginou isso, Léo? O que é Meu Deus isso? do céu. Meu Jesus. Você já imaginou isso? Então, Satanás, ele tem raiva da gente, primeiro porque a gente parece com Deus, segundo porque a nossa mente consegue alcançar aquilo que ele jamais conseguirá. Então, televisão, WhatsApp, Facebook, qualquer coisa que você veja que distrai o ser humano e leva ele a um estado de letargia. O que é letargia? O cara parar e ficar ao léu, sem fazer nada, entendeu? Então, o que acontece? Tudo isso é obra de Satanás. Aí você pode imaginar o que você quiser. Por quê? Porque Satanás não quer que o ser humano entenda o poder que ele tem. O poder que ele tem. E existe aqueles que falam que nós somos feitos do acaso, né? Não é verdade? Verdade. Diante de tanta informação, já falando de tecnologia, é até vergonha. Eu fico até com vergonha de falar um trem desse, cara. Como é que o cara estuda 20 anos para falar que a gente veio do acaso? Léo, só para você ter uma noção, em um cromossomo, existem informações em um cromossomo equivalente a 4.000 livros de 500 páginas cada, em um cromossomo, Léo. E o cara vem falar para mim, em pleno século XXI, meu irmão, com tanto de informação dessa, que nós viemos do acaso. Ah, pelo amor de Deus. Mas você sabe o que é que me irrita mais, Léo? Não é o cara que fala que a gente veio do acaso. O que me deixa mais triste é o cristão que não sabe debater e responder à altura esse tipo de gente. Verdade. Não é verdade? As informações estão aí, para quem quiser, é só estudar. Verdade. Esse é o lado bom da tecnologia. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta para o Júnior, envia aí que ele vai responder, tá bem? Se eu não conseguir, o Léo consegue. Se eu não conseguir, o pastor Rafael consegue. Você entende, Léo? A tecnologia ela passa a ser instrumento de Satanás quando ela afasta o homem de Deus. Tudo que te afasta da presença de Deus, quer seja tecnológico ou não, isso é obra de Satanás, meu irmão. Você pode ter certeza. Verdade. Porque a vontade de Deus é que você se chegue perto dele cada vez mais. Não é verdade? Isso é verdade. Não é? Então, o que acontece, Léo? Vamos falar mais de tecnologia. Vamos lá. Esses dias para trás eu estava conversando com meu filho e ele disse com o Jordan, e eu falando para ele, né, que daqui uns dias vai acabar os entregadores, Uber Eats, esses negócios, não vai demorar muito, né? Ele riu, rapaz. Falou assim, você tá doido, velho. Você tá doido, você não tá regulando. Isso é daqui uns 50 anos, né? E o que me faz lembrar que quando eu estava no ensino médio, preparando, fazendo pré-vestibular, eu tinha um professor de geografia, crente, que naquela época, em 93, 92, 93, ele falou uma coisa na sala que ele foi motivo de piada durante muito tempo, por muita gente, inclusive por mim. Ele disse que haveria um tempo em que as televisões seriam tão finas quanto uma folha de papel. Rapaz, aquilo ali não é rio, moço, mas não é rio. Então, hoje você vê aí o grafeno, né, que é uma matéria da natureza que tem um alto poder tecnológico, que através do grafeno será capaz de revolucionar a área da tecnologia, principalmente da informática, né? O grafeno ele vai proporcionar televisões igual folha de papel, onde você pode dobrar e colocar na sua mochila e levar para onde você quiser. No Japão já tem isso, né? Você vê, e ninguém estuda isso, Léo. Ninguém vai atrás para ver o que é isso, né? E hoje a gente olha para a situação de hoje, a gente pensa assim, nossa,
Mas como a tecnologia pode afetar a mim diretamente? Deixa eu contar uma coisa para você que já existe, tá? Não é futura, mas já existe. Você já ouviu falar na internet das coisas, né? Internet of Things, né? O que é isso? Yes. A internet das coisas vai ser tudo ligado em um único sistema no seu telefone, por exemplo. Seu ar-condicionado, sua televisão, sua geladeira, não é? Então, hoje já existem casas automatizadas que você coloca suas compras na geladeira e à medida que você vai tirando suas compras de geladeira, ela vai dando falta, certo? A própria geladeira, acredite ou não, o próprio sistema, o software que está ali, manda uma mensagem para o seu supermercado favorito, que você deixa lá tudo certinho. O mercado manda entregar para você e muitas vezes você vai ver o produto que está faltando na porta da sua casa. Meu Deus. Né? E isso é coisa que já existe, né? Que nós, a massa, tem acesso. Agora, você imagina o que está por vir nesses próximos anos, né? Meu Deus. Imagina o que está por vir daqui um ano ou dois, porque essa pandemia, Léo, ela veio, na minha opinião, ela veio para acelerar esse processo, né? E ela vai acelerar muito. Você pode ter uma noção quando você olha o governo proibindo a compra de livros, né? Não pode comprar livros, e proibindo a compra de roupas, né? Ou seja, aquilo que não é essencial você não pode comprar. Então, essa pandemia ela veio para acelerar muito, muito mesmo, o processo do senhor desse mundo, né? Que a gente sabe quem é. Então, o senhor desse mundo ele está usando a tecnologia ao seu favor e tem levado muitos a passos largos para o inferno. Viu, Léo? Realmente. Realmente. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Formulariza aí uma pergunta. O irmão falou aqui para mim, ó, admirável a clareza que o senhor transmite a mensagem, pastor. Amém, meu irmão, amém, amém. Viu? Esse daí é o pastor Rafael. Pastor Rafael, aqui é só um pedacinho de barro na mão do oleiro. Eu não sou ninguém, pastor. Eu vivo pela graça e pela misericórdia. Tem pergunta, Léo? Olha, estou esperando alguém aqui fazer uma pergunta. Eu vou lhe fazer uma pergunta, Júnior. Ai, Jesus. Fala aí, Léo. É uma pergunta simples. Pode falar. Qual o seu conselho? Nós estamos com 15 pessoas nessa live acompanhando e se possível, se fosse possível, vocês enviar esse vídeo para mais pessoas, tá? Para eles ouvir o que o Júnior vai falar através dessa pergunta que eu vou fazer para ele. Júnior, eu chamo Júnior, eu não trato ele por pastor, é a nossa amizade, né? Os irmãos entender, né? Júnior, qual o conselho que o senhor daria para essas 14 pessoas que estão nos ouvindo? Busque mais na essência. Busque mais na Bíblia. Estude mais grandes homens de Deus, como Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, né? Spurgeon, os mais contemporâneos, que também são muito bons, C.S. Lewis, buscam na Bíblia em primeiro lugar, né? E sejam formadores de opinião, não seja levado por opiniões dos outros. Porque quando você deixa de buscar, deixa de ler, você não sabe para onde vai. Então, hoje você vê um artigo e fala, nossa, que legal. Amanhã você vê outro artigo e fala, nossa, é nesse aqui que eu vou. Então, quando você não estuda, não lê, você fica sem rumo. E quem está sem rumo, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, verdade. Eu quero te contar um caso que vem bem a calhar agora, nessa fala. Existia dois irmãos, estavam andando, conversando, e de repente eles encontraram Satanás. Satanás veio ter com eles. E esses dois irmãos, com a fé que eles tinham em Cristo, em Deus, falou, nós não vamos correr, nós vamos lutar contra Satanás. E juntaram os dois, Léo. E vai daqui, vai dali, e a luta estava boa, rapaz, a ponto do cão pensar, vou correr, vou acabar perdendo. Então, o que acontece? Depois você lê essa pergunta aí, Léo. Ok. Então, Satanás percebeu que estava perdendo a luta para os irmãos.
E os irmãos começaram a folgar, a ficar tranquilo, sossegado, acerca da briga que ele teve com Satanás, estava tendo com Satanás. Num dado momento que eles estavam quase detonando o cão, quase detonando Satanás, um pergunta para o outro, de qual igreja você é? Aí o outro falou assim, eu sou da tal, e o outro, eu sou de tal. Nesse momento, Satanás sai da presença dos dois, e os demônios vêm ter com Satanás e falam, mas por que você correu? Satanás responde, não, aqueles já são meus. É só você esperar. Olha, Léo, como usar a tecnologia de forma sábia na igreja? Rayane Barbosa, 88, Rayane Barbosa, lá de Aparecida, né, Rayane? Eu vi aqui os meninos Lá do fazendo. pastor João Bosco. É mesmo, rapaz, é mesmo, que bom, lá da Cidade Livre, hein, rapaz, que maravilha. Conheço demais a Cidade Livre, desde quando fundou. Se eu não me engano, é 41, 42 anos, uma coisa assim. Meu Deus. Então, de que modo Repete para a minha pergunta, Léo, Só um minuto. por favor. Como usar a tecnologia de forma sábia na igreja? Então, Ryan, o que acontece? Quando você vai numa igreja, principalmente essas maiores, onde o som é controlado por um tablet, não sei se você já conseguiu ver, né? O cara tem o aparelho de som e ele fica com o tablet na mão ali, ele coordena tudo, né? E quando você vai, principalmente nessa época agora, que não podemos cultuar fisicamente, a tecnologia ela ajuda muito nesse sentido. A live que nós estamos fazendo é um exemplo disso, né? Quando Deus, Rayane, só para a gente concluir aqui, quando Deus fez uma promessa para mim, para o Léo e para todos aqueles que estão diretamente ligados à obra, que nós íamos percorrer os 4 cantos do mundo, né? A nossa mente, Rayane, racional, lógica, pensa, como? Eu não tenho dinheiro, eu mal sei falar, eu não tenho estudo o suficiente, não é verdade? A gente para com essas barreiras ficam na nossa frente, a gente dá uma freada, né? E quando a gente se depara com a tecnologia, a gente vê grandes pregadores recebendo e vendo se cumprir essas promessas. Por exemplo, se essa live estiver gravada, eu posso mandar para um amigo meu que está na Irlanda, posso mandar para um amigo meu que está na Inglaterra e posso mandar para o meu amigo que está no Brasil. Então, observe, e tenho muitos amigos nos Estados Unidos. Então, observa que hoje as promessas que foi feito para mim e para muitos estão sendo se cumpridas através da tecnologia. Porque, acredite ou não, no momento em que nós estamos com as fronteiras fechadas, sem poder entrar num país ou de outro, a única forma que tem de você andar aos 4 cantos do mundo é aqui. Não é verdade, Leão? Então, nesse sentido, eu acredito que a tecnologia ela pode ser bem usada dentro da igreja. Nesse sentido, né? Eu acho que é isso. Se você não entendeu, você me responde, tá? Mais alguém tem alguma pergunta? Misericórdia, Paula Krause 10, revelando a idade do pastor. Que isso? Só deu uma ideia. Só deu uma ideia. Olha, Léo, você sabia que quando a gente vai analisar a história, falando de tecnologia, né? Quando a gente vai analisar a história, a gente vê que nada é por acaso, né? No início da live eu fiz uma pergunta sobre por que somente agora, ô Emerson, porque somente agora, depois de quase 6.000 anos, que essa tecnologia veio à tona, né? Sim, A verdade. internet está assim, veio para mudar mesmo a situação, né? Só, Léo, que quando a gente para analisar e usa um pouquinho só da mente que Deus nos deu, isso que a gente acha hoje, que é estrondoso, grande, daqui a 2, 3 anos já não é mais. Ou seja, tem muita coisa por vir ainda, né? Muita coisa por vir.
Durante muitos anos e até o presente momento, eu sempre esperei a volta de Cristo, né? Mas quando você vai estudar e chega perto de Cristo, chega perto de Deus, você vai entendendo muitos sinais. Sinais esses que nos mostram que o fim está próximo, mas ainda não é o fim, né? Se a gente, por exemplo, se a gente for comparar Tiro e Sidom, Sodoma e Gomorra e muitas outras cidades, né? Por mais ruim que o mundo esteja e por mais triste que seja a humanidade diante da sociedade, em grande parte do mundo não está como era nessas cidades. Ainda não. Há pouco tempo eu tive a França, e tive na França, e nós lá do Brasil, principalmente os pastores, nós sempre vemos a França como a Sodoma e a Gomorra atual. A França, verdade. A Itália, porque tudo, não é verdade? Tudo de ruim que nós entendemos que acontece, né, vem desses países, né? E eu tive na França, né, estudei a França, e Léo, se você for comparar com a antiguidade, na época de Jesus, ainda não está como estava naquele tempo. Eu acredito que ainda não estou defendendo, está pervertido? Tá. Tem coisa ruim? Tem. Mas se você for comparar com o que acontecia em Sodoma, né? Se você for comparar o que acontecia em Tiro e na própria Jerusalém, na época dos romanos, né? Nós estamos vivendo um tempo maravilhoso, né? Verdade. Nós estamos vivendo um tempo muito bom comparando com aquele tempo, né? Olha, eu acredito e eu espero muito que essa tecnologia que está vindo agora, com força cada vez maior, não nos traga uma guerra, né? Eu espero que nós estejamos nos céus, ceiando e celebrando com o nosso Deus, quando isso acontecer. Mas do jeito que está indo, se o homem não ter atenção e cautela e usar essa tecnologia que ele tanto se esforçou para fazer, isso pode sim ocasionar algo muito grande, né? Por exemplo, quem assistiu aqui Exterminador do Futuro? Aí você fala assim, o pastor tá ficando doido, né? Já vem com esses negócios de... Essa aí é doida, viu, Judão? Não é? Manda eu ver. O pastor tá ficando doido, né? Porque, como é que é? Mas lá atrás, qual que era o grande vilão do Exterminador do Futuro? Que mandava os robôs pro passado, para poder matar o Connor, né? Para não ter um futuro, né? Era a inteligência artificial, né? E a inteligência artificial ela vai ficando cada vez mais inteligente. Só que ali é uma ficção, né? Ela não vai ter consciência. Então, ela tem inteligência, mas não tem consciência. Mas grandes coisas que a gente via lá atrás, para você ter uma noção, Léo, era tudo para preparar a nossa mente para quando chegasse diante de nós, nós não assustarmos tanto, né? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo, né? Essa pandemia. Antes de surgir, antes de 2019, 2018, 2017, 2018 e no início de 2019, você abria Netflix, você só via filme de zumbi e filme de confinamento. Parece que os caras só faziam esse tipo de filme, moço. Não fazia outra coisa, não é? Yeah. Então, a mídia, Léo, que também é uma tecnologia, ela é usada para isso, para poder preparar a massa para quando os fatos acontecerem, a gente não assustar tanto, não é? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo bem claro agora e eu vou soltar meu ponto de vista que muita gente às vezes não concorda, mas eu tenho base para me defender, então se vocês quiserem me atacar, não tem problema, eu sei me defender. Diante disso, nós estamos sabendo que o anticristo vai vir, na verdade, que o anticristo está chegando, né? Nós sabemos da trindade satânica, que é o anticristo, o falso profeta, né? O anticristo, o falso profeta e Satanás, e a besta, né? Então, nós sabemos de tudo isso. Há quantos anos nós estamos sabendo disso? Não é verdade? Há muitos anos. Só que o mal acontece aos nossos olhos e nós não damos a atenção que ele merece.
Por quê? Porque a gente está esperando algo maior. Não é? Por exemplo, o pai mata o filho, não, isso acontece. Né? Aqui na Europa, a Europa, em todos os lugares do mundo, é onde mais tem sequestro de criança no mundo. Né? Não, mas tudo bem, está tudo certo. As crianças somem em todo lugar do mundo. Né? Por quê? Porque nós estamos esperando o mal maior. Então, o mal menor, para a gente, através a mídia planta isso na gente, está tudo certo. Né? Então, como as coisas vão ficar feias, por exemplo, vou te dar um exemplo. Nós, principalmente a massa de crente, né? Qual que é o nosso maior pesadelo? É não subir no arrebatamento, não é verdade? É ficar na grande tribulação. Então, para nós, o grande terror da humanidade, a pior coisa que um ser humano pode sentir é a grande tribulação, não é verdade? E quantos de nós já sabemos disso há muitos anos, não é? Então, nós vivemos um mal que é um mal ruim, né? que é uma sociedade cada vez mais decadente, mas para nós está tudo certo. Para nós está tudo beleza. Né? A prova disso é a criminalidade crescendo cada vez mais. Nunca se houve tanto crente, mas também nunca se houve um país tão corrupto. Não, é? Não teria que ser inverso? Cadê o avivamento? E se o povo realmente é de Deus, cadê a transformação? Não é? Não é verdade? Então, Léo, voltando, só aqui, voltando aqui, o que a Rayane perguntou. Então, nesse sentido, a tecnologia faz mal para a igreja também. Né? Sim, Léo, pode falar. Tem uma pergunta aqui, do pastor Rafael. O que o senhor acha das congregações virtuais? Então, Léo, o que acontece? É igual eu estava falando, é o tempo, né? Deus é o dono das estações, Deus é o dono do tempo, né? Eu fico pensando, como seria na Babilônia se o judeu tivesse internet? É uma boa pergunta, não é? Boa pergunta. Como seria se durante os cativeiros, né? Dezenas de cativeiros que o povo de Deus teve, se tivesse pelo menos uma televisão, não é verdade? E que o governo não fosse um governo totalitarista, não é? Liberasse ser transmitido. Léo, com certeza teria. Com certeza teria. Então, pastor Rafael, eu acredito que as congregações virtuais, nesse momento em que nós estamos vivendo, elas são necessárias. Elas são necessárias, porque nós sabemos que congregar é importante. Né? O corpo não vive sem a cabeça. Né? Nós somos o corpo, Cristo é a cabeça. Então, como nós vamos reunir? Ainda que as mensagens que chegam até nós é um emoji sorrindo ou um emoji de coração, isso é uma nova linguagem que está sendo introduzida nesse novo escopo de culto. Né? Então, eu acredito que nesse momento é um momento muito importante que vai entrar para a história, já está entrando para a história, aonde nós, povo de Deus, não podemos nos deixar aquietados. Nós não podemos ficar quietos. Nós devemos sempre estar em movimento. E o que nos é oferecido, o que nos é dado para que isso aconteça? Está aqui, a internet e a tecnologia. Né? A pergunta é no sentido de haver possibilidade, no sentido de, se haver a possibilidade de congregar, beleza, né? Mas aí o pastor me faz, é um assunto que eu amo, que eu gosto, né? Porque eu acredito que tem muitas, antes da pandemia, as igrejas virtuais estavam crescendo muito, né? E antes da pandemia já estavam crescendo bastante, e agora então deu um boom, né? Mas eu acredito, meu pastor, que a segunda maior denominação evangélica existente no Brasil, estou falando a nível de Brasil, são os irmãos que não vão para a igreja. Né? Só perde para a Assembleia de Deus. Os irmãos que não vão para a igreja são chamados de desigrejados. Né? Eu chamo de subproduto. O que é um subproduto? Eu vou dar... mais na frente, se vocês quiserem, a gente entra nesse assunto com força. Eu só vou dar uma pincelada rápida, tá?
A nossa igreja, a nossa irresponsabilidade, criou alguns subprodutos. Por exemplo, eu sou de uma época, Léo, em que lá no meu setor tinha um homossexual, um só, né? E é uma pessoa muito gente boa, mas ele era taxado, era discriminado, como é até hoje. E como, e quando esse rapaz se sentia constrangido, porque queira ou não, meu irmão, acreditar essas pessoas, Deus constrange essas pessoas, ele ia para a igreja. Ele ia para a igreja. E o que a igreja fazia? Não chega perto, não fala. Então, esse rapaz que morava no meu setor era o reflexo de milhares. O que esses milhares fizeram? Se organizaram. Opa, se eles não dão afeto, a gente quer atenção, cria-se então um subproduto maligno que é a igreja LGBT. Tanto é que eles têm até uma Bíblia LGBT. Não é verdade? Da mesma forma, no mesmo sentido de pensamento e comportamento, meu pastor Rafael, surgem os desigrejados. Aí as pessoas falam assim, não, o cara que saiu da igreja, que não está indo para a igreja por causa do pastor, é porque ele nunca foi convertido. Bom, é uma pergunta ou uma afirmação? Né? Porque, olha só, vamos trazer para a lei de direito civil. O crime você ver um crime e não denunciar e ficar quieto também é crime. Você também é um criminoso, não é verdade? Dentro das escrituras, nós vemos isso bem claro na vida de Eli. O que aconteceu com Eli ao ver Ofni e Finéias sempre fazendo o que faziam na casa de Deus? Eli era um homem reto, não era? E o que aconteceu com Eli? Eli morreu por causa das desgraças que os filhos estavam fazendo, né? Então, as nossas atitudes de má administração, as nossas atitudes de má administração eclesiástica, financeira e comportamental faz com que as pessoas fiquem desiludidas, porque, meu pastor Rafael, acredite ou não, muitas pessoas vão à igreja buscar a Deus, mas é a nós, pastores, que elas veem como exemplo. Então, para a massa, para a grande sociedade, o pastor ainda, o obreiro ainda, tem um grande valor. Então, quando esse pastor e quando esse obreiro pisa na bola, porque vão pisar mesmo, porque a gente é pessoas de carne e osso, quando essas pessoas pisam na bola 1, 2, 3, 50 vezes, essa pessoa que viu naquela pessoa que ele achava que era de Deus, acaba se desiludindo. E quem sou eu para condenar e falar que ele não é convertido? Seria apequenar demais a graça imerecida de Deus. Não é verdade? Então, a própria igreja criou já um subproduto gigantesco, que até agora, aos meus olhos, ainda não é maléfico. Não é maléfico. Mas se a igreja, nós, nem vou falar, não sai. Nós que congregamos, não tomar a atitude de homens, verdadeiros homens de Deus, nós vamos criar um outro subproduto, sairá de dentro da própria igreja, outra leva de irmãos, e quem sabe essa próxima leva será uma leva satânica. Não é verdade? Porque o que é pior, Léo? A pessoa não ir para a igreja. Eu não estou defendendo nenhum nem outro, tá bom? Quero deixar bem claro. O que é pior? A pessoa não ir para a igreja, mas ela ter um culto familiar todo dia, ela ceiar todo mês, né? E sempre que puder, as pessoas vê nela algo diferente. Porque Spurgeon já falava, pregue todo instante. Se necessário, use palavras. Use palavras. O que é pior? Essa pessoa ou aquele que está dentro da igreja que compra um sapato caro, um terno caro, mas deixa o filho ir para a igreja de sandália havaiana?
E muitas vezes, esse que está lá na igreja, que é santarrão, é hipócrita. Vamos falar a verdade, porque a grande maioria é assim, ali na frente é uma coisa, é lindo e bonito, mas em casa é uma desgraça. Com a família, ninguém conversa com ele. Ele acha que por ele ser crente, ele tem que se afastar da família. Então, Léo, aqui não pode ter dois pesos e duas medidas, né? Eu não me atrevo a condenar e nem absolver nenhum outro, jamais. O que eu faço? Eu faço aquilo que eu aprendi nas Escrituras. Eu faço aquilo que Deus me ensina. Eu oro por todo mundo, não aponto o dedo para ninguém, porque eu entendo bem Mateus 7. Eu conheço muito bem Mateus 7. Né? Eu espero que eu tenha respondido para o senhor, meu pastor. Tá? Outra pergunta aí, Léo. Como alinhar a utilização da tecnologia na evangelização e crescimento da igreja sem Peraí. Sem se contaminar. Sem se contaminar. Então, vamos lá. Eu vou repetir aqui o que eu disse lá atrás. Né? A tecnologia, ela facilita muito, né, irmão, as coisas. Né? Por exemplo, eu tenho um amigo que me disse que lê um livro por dia. Rapaz, eu demoro uma semana ou mais para ler um livro, o cara demora um dia para ler um livro de 200 páginas, 250 páginas. Mas aí, meu irmão, o que acontece? Tem um software de leitura, né? Ele baixa o software de leitura, baixa o livro, ele vai lendo com o fone de ouvido, com a pessoa lendo. Então, basta ele sentar, acompanhar o que ele está escutando e não parar. Ou seja, ele vai ler um livro de 200 folhas em 6 horas ininterruptas. Assim se lê um livro. Eu acredito, irmã, que nesse sentido, aonde a tecnologia te faz pensar, te faz raciocinar, te faz brotar o que você tem de melhor, que chama ideias, né? Eu acredito que nesse sentido, quando a tecnologia é usada para que você tenha ideias, e que essas ideias, ainda que você não acredite, possa mudar a concepção de muitos, eu acredito que nesse sentido, a tecnologia faz bem para a igreja e as pessoas não se contaminam, tá bom? Se a pessoa ficar com a parte da tecnologia para usufruir e exercitar o cérebro, é positivo. Eu espero que eu tenha respondido. Qual a sua opinião sobre as pessoas passar a deixar a Bíblia em casa e passar a ler no telemóvel? Então, irmã, eu já tive 26 Bíblias de versões diferentes. Eu vim para cá, para Portugal, e dei algumas para alguns amigos, mas eu ainda tenho algumas que para mim é considerado muito, muito, muito importante. Eu tenho a minha King James 1611. Tem a Peshitta aí, não? Eu tenho a Peshitta, também tenho. Eu tenho uma versão Slim da King James 1611, que foi dedicada por um grande amigo meu, pastor Juliano Soares, né? Tem muitos anos que ele me deu. Eu não sei se vai dar para ver, mas eu amo... Rapidinho, deixa eu só explicar, irmão. Eu amo o livro de João. Eu sou um joanino de carteirinha. Eu sou apaixonado, eu amo de coração o livro de João. Aonde você pegar o livro de João meu, vai estar assim, todo rabiscado, porque eu tenho muitas mensagens no livro de João. Irmã, vamos lá, vamos deixar falando de tecnologia. Se na época que a Bíblia foi escrita existisse folha de chamex, a senhora acha que os irmãos escreveriam na folha de chamex ou no couro de ovelha? É uma pergunta. Não é verdade, não? Então, se nós temos hoje a Bíblia em celular ou em tablet e a pessoa se sente bem, irmã, amém. O importante é que a palavra de Deus seja lida. Agora, o que não pode é ele ter a Bíblia no celular, ir para a igreja, ficar no WhatsApp e falar que está na Bíblia. Né? Aí é incoerência. Né? Então, eu acredito que no momento da história que nós estamos,
No momento dessa situação que nós estamos, as Bíblias online e as Bíblias eletrônicas, né? É importante sim e tem todo um valor. Eu espero que eu tenha respondido. Eu vi a minha irmã aqui, Léo, ainda agorinha, Cristina Pacheco. Ah, pois, eu estava vendo ela aqui também. É minha irmã. Tina, um abraço, viu? Pastora Jéssica, bem-vinda. Minha prima aí, Adice Alves. É, Bem-vinda, minha querida. ó, tá vendo? Deixa eu falar para você. Ó, é aquilo que eu tinha te falado, agora há pouco. Rayane, ela falando que conseguiu entender a Bíblia melhor depois que ela comprou uma Bíblia de estudo. Amém, Rayane. Bíblia de estudo é muito boa. Mas olha, existe um estudo que é primordial. Eu vou te explicar, eu vou tentar te explicar para você que possa entender. É você ler o texto, certo? Você lê o texto que você quer estudar, tira um dia de jejum e ora 3 vezes por dia e medita naquele texto. Deus vai iluminar sua mente e vai te mostrar o que aquele texto tem, certo? Depois você lê o comentário da Bíblia de estudo, sem esquecer do seu pensamento. E me fala, eu vou ficar feliz demais de saber qual foi a conclusão que você chegou. Esse processo de você ler o texto, orar, jejuar, meditar no texto, faz com que Deus te abra a mente. Isso E é verdade. quando você compara esse texto com outro texto, surge aí, Rayane, uma iluminação divina, que é um pensamento vindo do céu a respeito daqueles dois assuntos. E é isso que eu amo. Entendeu? Eu acredito que não só eu, Deus também ama isso, Rayane. Então, Bíblia de estudo é bom, mas não esquece do joelho no chão e do jejum, que Deus também te ensina. Né? Léo, Às vezes, Júnior, às vezes eu sim, falo para os irmãos que eu acordo pela madrugada e muitas vezes eu oro, eu pego um papel, pego um texto bíblico, vou examinar aquele texto bíblico e passo o resto da noite escrevendo. bom demais, hein, Léo? E eu já... Quantas Bíblias você tem, Júnior? Você havia dito? Eu já cheguei a ter 26 26. diferentes. Eu Diferentes. já li... Você já encontrou alguma Bíblia entre essas que tem estudos heréticos? Ô, Léo, se tem eu não me lembro. Se tive, eu não me lembro. Mas com essas palavras, estudos heréticos, Tipo, que produziu alguma heresia dentro dos textos. ah, não, já demais. Ixi, e muita, Pois, eu já li muita. 10 Bíblias, eu já li 10 Bíblias diferentes, e entre essas 10, umas 4, que eu não vou falar o nome, heresia quase a metade E é de estudo, Léo? disso tudo. Mais tarde Porque, nós falamos do WhatsApp. tá bom. É assim, é igual, Rayane, com todo carinho e respeito. É igual eu estava falando, aonde que a tecnologia passa a ser maléfica para o cristão? É quando faz o cristão deixar de pensar. Isso serve não só para a tecnologia, como para tudo. Né? Deus te deu uma mente para que você possa exercitar essa mente. Né? Por exemplo, a grande maioria das pessoas, se você perguntar agora, vamos supor, para 1000 pessoas, e perguntar qual foi o último livro que elas leram, pouquíssimas vão falar, pouquíssimas vão lembrar o que era, e quase nenhuma vai conseguir te dar uma síntese, um resumo daquilo que ela leu. Então, o maior tesouro que Deus nos deu está sendo negligenciado por nós mesmos, deixando de ser usado, que é a nossa capacidade de pensar. Como que faz isso? É só lendo. Não tem jeito, não tem outro exercício para a mente, é ler. Ler um assunto, ler o mesmo assunto com outra pessoa e ir comparando, orando, jejuando, que Deus vai te mostrando e é assim que você... Salomão já dizia isso, Salomão já falava assim, olha, se você deseja a sabedoria, isso é bom, mas é igual cavucar o chão através para caçando um tesouro, né? Ou seja, não é fácil, não é fácil. Principalmente as Bíblias de versões antigas, onde as palavras, o português é um português muitas vezes de Portugal,
e um português arcaico, onde tem muitas palavras e frases que é difícil, parece que não tem contexto, parece que não dá conexão. Então, se você não entender o contexto, você acaba criando um pretexto e formando uma heresia. Assim funciona. Ô Júnior, Sim. quando eu era adolescente na igreja, um senhor foi pregar na nossa congregação e, e nessa altura eu era um jovem extremamente preguiçoso para a leitura, extremamente preguiçoso, você não está entendendo. E nesse culto, eu fui ao culto, fiquei na porta esse dia, e o irmão começou a leitura, leu tranquilinho, e iniciou a pregação. E no final da pregação, ele falou assim: um dia Deus falou para mim que eu precisava ler mais, estudar mais, e eu não fiz. E a diabetes me pegou e prejudicou a minha visão. E hoje eu tenho tanta vontade de ler, tanta vontade, e eu não consigo. Tá vendo? Varão, aquele foi um tapa na minha cara. Ainda bem que você acordou, Léo. Pois. Ainda bem que você acordou. Não é? Olha, a Rayane está perguntando se a João Ferreira de Almeida o que eu acho de João Ferreira de Almeida, né? Eu tenho Bíblia de João Ferreira de Almeida. É boa. A sugestão, Rayane, é a seguinte: é que você pegue uma Bíblia a mais antiga que já foi publicada, né? As mais antigas, porque quando se fala de contexto, quando se muda uma palavra dentro de uma frase, pode-se mudar o contexto. E mudando o contexto, você cria uma heresia, muitas vezes, na maioria das vezes. Então, João Ferreira de Almeida é massa, eu gosto, eu tenho ela, mas tem muitas outras, tá? Tem muitas outras. Falou que a Bíblia é bom, agora tem que ter cuidado com os comentários. Verdade. Né, Léo? Alguém tem mais alguma pergunta para o pastor Júnior? Então, Paula Kraus, você não tem uma pergunta, Paulo Kraus? a pregadora Paula Kraus. Qual que é a sua pergunta, mulher de Deus? Eita, Paula. O Léo, Diga. você sabe o que é interessante? Que existe um comportamento que está crescendo muito. Olha, fala pro pastor Rafael aí que é só chamar que nós vamos. Não tem tempo ruim, não. Tem um comportamento, Léo, que vem crescendo exponencialmente dentro da igreja, que isso pode criar um grande problema em um curto prazo de tempo. Que comportamento é esse? Eu vou te falar porque eu acredito que na live só tem pessoas adultas, tem muita gente, né, que entende. A vida do crente, ela precisa ser uma vida diferente, né? Nós somos o sal da terra, né? E eu sou sal grosso. Muita gente me fala que eu sou sem educação, mas é porque eu sou sal grosso mesmo. Apesar da cara de maroto, de sorridente, mas quando a coisa é de Deus, a coisa muda, né? Então, que comportamento é esse? Eu vejo os pregadores, Léo, mudando os seus comportamentos conforme a onda do momento, né? Eu venho acompanhando isso há muitos anos, né? O que eu vou te falar agora é com propriedade, não li, não. É uma coisa que eu vivi no decorrer de quase 3 décadas, né? 3 décadas. Os caras, eles vêm se adequando às modas, às novidades, né? Primeiro, e principalmente agora, nessa nova onda de igreja online, né? Eles não querem perder o destaque, né? Que comportamento é esse que está crescendo dentro da igreja? Onde a pessoa de Cristo
está deixando cada vez, sendo deixada cada vez mais de lado, né? Eu vejo os caras falando que, foi eu que preguei, eu que fiz aquilo, eu que fiz isso, e esquece que nós somos um pedacinho de areia, né? Que um dia pode virar um monte de barro e quem sabe virar um vaso na mão do oleiro. Uma pulga no deserto. Não é? Então, Léo, eu vejo os grandes pregadores, você pode... esses dias para trás eu estava analisando alguns da minha época, né? Então, na minha época lá, que eu achava interessante as mensagens, não estou desfazendo do pregador, só estou te falando que ele mudou o comportamento, né? Era pregador da palavra de Deus, agora é palestrante motivacional. Por quê? É porque a onda do momento agora, o que rola agora é motivacional, né? É uma palavra de conforto, de ânimo, que levanta o ego e que você pode pecar o tanto que você quiser, que não tem problema, né? Você tem um que te julga, tem Jesus para poder você perdoar os seus pecados. Nós estamos vivendo o tempo da graça, não é assim? Sim. E essa graça ela está sendo usada muito imerecidamente, muito, a ponto de muitos pregadores que condenavam e achavam um absurdo certas práticas há 1 ano, 2 anos atrás, hoje você vê os caras fazendo do mesmo jeito, né? Então, Léo, a gente que é cristão e que teme a Deus, temos que ter muita atenção a isso, sempre com os pés no chão e a mente em Deus, para quando vir qualquer vento de doutrina, não sermos balançados de um lado para o outro e não cairmos. Porque eu acredito, Léo, que se essas pessoas continuarem dessa forma, né? Eu não estou condenando ninguém, deixar bem claro. Mas se esse for o caminho que eles escolherem até Jesus voltar ou até eles serem recolhidos, essas pessoas não farão parte das ovelhas, né? Porque eles estão querendo fazer parte deste mundo, eles estão se adequando aos movimentos vigentes da atualidade, né? Tem uns que falam que a Bíblia é do passado, que a Bíblia Sagrada precisa de uma reforma, né? Que o contexto que foi escrito a Bíblia já não cabe no contexto que vivemos hoje, né? Mas a pessoa que fala uma coisa dessa, ele é um incauto, né? No mínimo um incauto. Porque se você for estudar o comportamento humano, ele tem um padrão. E esse padrão ele se repete por eternidade, se a humanidade viver, né? Os perfis comportamentais são iguais desde o início até hoje, com algumas diferenças e especificações que eu não quero entrar em detalhe nisso, mas é um padrão. Então, independe se eu moro no Brasil, nasci no Brasil, ou se o cara mora na Índia, ou se a pessoa mora nos Estados Unidos. Uma vez que ele conheceu a verdade e entende que essa verdade é a palavra de Deus e que essa verdade pode libertar ele, o padrão, nesse ponto, Léo, o comportamento ele não tem que ser diferente, ele tem que ser único. A palavra de Deus e o que ela provoca nas pessoas não pode ser relativada, não pode. Esse negócio de ficar relativando o comportamento, hoje eu vou pregar brabo porque a situação aqui está pedindo. Hoje eu vou ser brando porque a situação aqui está pedindo. Ou vou cantar esse hino aqui porque eu vi uns 2 ou 3 irmãos ali quebrantados, então esse hino aqui vai fazer o fogo descer. Você entende? Entendo. Então, esse tipo de comportamento, Léo, esse tipo de comportamento não é um comportamento de gente convertida, né? E você vai, se você for analisar direitinho, e você vai até assustar, porque
se você, quem entendeu isso que eu estou falando, já veio umas 50 pessoas na mente e fala, vixe, misericórdia. Não é verdade? Então, nesse sentido, Léo, nós não podemos relativar nosso comportamento diante do mundo. Nosso comportamento diante de Deus tem que ser reto, certo? Reto, junto às escrituras. Agora, tem um detalhe, já que a live é sobre tecnologia. Eu também não posso ser radical ao extremo, né? Eu tinha um professor de ética quando eu fazia direito, da Católica, lá de Goiás, que falava o seguinte, que a gente tem que ser radical, porém flexível. O que ele estava querendo dizer com isso? Eu tenho que ter princípios, mas se porventura os meus princípios ser colocados em xeque, eu paro, respiro e sigo em frente. Porque princípios não são mudados, né? Princípios, o teólogo moralista, né? Ele, para mim, é a teologia mais correta que existe, é a moralista, porque a Bíblia é um manual de conduta moral. Então, quando você vê falar em teólogo neoliberal, teólogo liberal, é porque em algum ponto aqui, ó, ele discorda. E quando ele discorda e monta uma tese ou algo muito grande em torno disso, ele está cada vez afastando mais do corpo de Cristo, né? E você vê muita gente famosa desse jeito, Léo. Muito. Muito mesmo. Pode falar, Léo. Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta? Mais alguém? Júnior, o pastor Rafael aqui da live é o pastor da minha igreja. Da igreja onde eu congrego. Infelizmente não deu certo ainda o Júnior vir cá em Sintra, mas em breve. Tá na mão de Deus. Em breve vai dar tudo certo. Eu sei que vai dar certo, porque quando eu coloco as coisas na mão de Deus, rapaz, o negócio flui do jeito que ele quer. Verdade. Mais alguém com alguma pergunta? Nós vamos, em 10 minutos, vamos encerrar a live. Mais alguém? Tem alguma pergunta para o pastor Júnior? Olha, é feio, mas não morde, eu tô longe. Viu? Pode perguntar, sem medo. Ô, Léo. Diga. E você sabe o que é o mais interessante? É que cria-se a inteligência artificial, né? Cria-se os robôs, né? A automação, cria-se os computadores super, hiper inteligentes, né? Mas se você for analisar o Vale do Silício, uma faculdade lá dentro chamada Minerva School, né? A Minerva School, ela é uma faculdade voltada para o comportamento, né? Ou seja, se tem uma coisa que vai diferenciar o profissional do futuro, é a questão comportamental, né? Como que esse profissional vai lidar com as situações? Claro que ele vai ter que, vai ter que dominar a técnica, né? Claro que ele também vai ter que dominar os meios técnicos. Mas o que vai diferenciar o grande profissional do futuro é a capacidade que ele vai ter de relacionar com pessoas, né? E essa faculdade me chama muita atenção porque ali se estuda muito, muito o consciente e o subconsciente. E olha que é uma faculdade de tecnologia, né? O Vale do Silício é conhecido, todo mundo sabe, como o centro tecnológico do mundo. É de lá que surgem grandes avanços tecnológicos. Mas a principal e a prioridade do Vale do Silício é o comportamento, é a mente, né? Porque, desculpa o palavreado, está mais na cara que nariz que, por exemplo, o neuromarketing não é à toa, né? Funciona.
o subconsciente, quando ele é irrigado com informação, né, é verdade que acontece. Então, eu acredito que a tecnologia vai conseguir explicar isso pelos próximos anos. Por exemplo, deixa eu te dar um exemplo. Você quer comprar um Honda Civic preto, certo? E o seu sonho é um Honda Civic preto. Quando você acorda no outro dia, você vai para o serviço, quantos Honda Civic preto você vê na rua? Inúmeros. Seu subconsciente atrai aquilo que você pensa, mesmo você não acreditando. Então, sabendo disso, vou explicar algo aqui que você já viu, né? Muitas vezes você está assistindo no SBT um programa, aí passa rapidinho a informação. Não é? Aquilo ali, você pode até não perceber, mas o seu subconsciente percebeu aquilo. E num dado momento que você vê aquilo de verdade, você vai querer. Então, é esse processo, Léo, que, na minha opinião, é o mais sofisticado que existe em toda a humanidade. É a capacidade de você transformar o seu pensamento em realidade. Né? E que isso pode ser um tema para uma outra, porque é um tema que eu amo e gosto muito. Pessoal, alguém mais tem alguma pergunta? Pastor Júnior, Sim, já que as perguntas findaram, o senhor pode orar por todos nós. Demais. E, desde já, muito obrigado por partilhar um pouco de Oh, conhecimento e nos abrir as faculdades mentais Léo, para perceber coisas inefáveis. Muito obrigado. eu que agradeço pela oportunidade. Vamos orar. Deixa Deus te usar. Deus amado, Pai querido, nesse instante, Senhor, eu venho a Ti, na certeza de que o Senhor sabe o que se passa na mente, no coração de cada irmão que está escutando essas palavras. Senhor, eu acredito no Seu poder, na Sua força, e sei, Senhor, que o Senhor é capaz de superabundar aquilo que os meus irmãos nesse momento estão pedindo. Pai, eu sei que a Sua presença já alcançou aquilo que eles querem, as pessoas que eles querem que protejam, as pessoas que eles querem que sejam saradas. Meu Deus, acima de tudo eu lhe peço que revigore a força, o ânimo de cada um, Senhor, através do Teu Espírito. Porque eu sei que da mesma forma que bates no meu coração agora, o Senhor pode bater tremendamente no coração daquele que está com fé no Senhor agora. Por isso, meu Pai amado, de uma forma especial e poderosa, revigora o ânimo dessas pessoas como nunca foi antes, para que eles saibam que o Senhor pode fazer muito mais daquilo que eles possam pedir e pensar. Nesse instante, Senhor, nesse momento, eu lhe peço, em nome de Jesus, que acaricia de uma forma especial a vida do Léo, da Paula, do pastor do Léo, de todos aqueles que estão aqui, de maneira forte, poderosa, sucinta e simples e singela, de forma que só o Senhor sabe fazer. Toca, Senhor, aonde é necessário. Muda o que for necessário. Ainda que a mente não consiga imaginar, ainda que a mente não consiga acreditar, eu sei que o Senhor sabe o que é melhor para nós. E nesse intuito que sabemos que o Senhor sabe o que é melhor para nós, nós te agradecemos e entregamos tudo que temos e somos em tuas mãos, porque é do Senhor que nós somos. Eu te agradeço pela essa rica oportunidade de hoje, por estar feliz com a minha família e espero que fiquemos assim até que o Senhor volte. Amém, Léo? Amém. 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 Meu irmãozão, muito obrigado. Pessoal, segunda-feira, às 20 horas, horário do Brasil, tá? Horário de Brasília. Vai estar aqui ministrando também o jovem Davi Oliveira, lá de Morro Agudo, São Paulo, e vai louvar o jovem, me faltou a memória, é o Arcanjo. O Arcanjo vai estar louvando a Deus. Ele vive no Rio Grande do Sul, tá bem? Vocês puderem partilhar essas informações, partilha essa live, tá bem? Pastor Júnior, olha, muito obrigado. Exponha, Léo. Como que é aquela pronúncia? Shalom Lahem, galera. Um abraço messiânico. Com Deus. Com Deus também. Amém. Amém. Com Deus, pessoal. Muito obrigado.